Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos. Vamos aí aguardar a doutora Fernanda. Hoje vai ser uma conversa muito legal aí sobre convivência familiar nessa quarentena. Muitas vezes não é fácil, não é isso? Ver aí quem é que tá entrando, os meus amigos queridos. Wesley já entrou. Mônica, minha loura, beijo, meu amor. Minha querida, amo você, viu? Tô com saudade, morrendo de saudade de você. Tomara que a gente já, ó, se veja. O som tá bom, Mônica? Tá ouvindo direitinho? Vou perguntar ao Wesley também se o som tá bom. Vai dar uma microfonia aqui que ele tá pertinho. Vê aí se a Fernanda já tá aí, daqui a pouco entra. Beijo, meu amor. Tá bom o som? Diga lá. Tá bom? Legal. É porque você sabe, né? Tudo acontece nessas lives, né? É isso mesmo, amiga. Pois vamos aqui esperar a doutora Fernanda já tá aí, que hoje nós temos um tema legal, que é falando dessa convivência familiar, né? Na quarentena. Rola uns fight de vez em quando. Minha prima, tia Meg, beijo, Margarida, te amo. Te amo, viu, fofa? Linda. Entrou aí a Comissão de Direito Eleitoral. Legal, obrigada pela participação. Vamos falar aqui de família, quarentena, isolamento social. Esse isolamento social dentro de casa, né, gente? É isso aí. Minha prima linda. Vamos esperar que a doutora Fernanda já tá aí. Daqui a pouquinho ela tá entrando aí, né? Aguardar. E aí, pessoal, novidades, contar muitas coisas para vocês. Depois a gente vai receber aqui, tô vendo aqui se trago uma defensora para conversar com a gente, né? Para falar aí dessa violência toda contra as mulheres durante essa quarentena, que teve muita, né? Infelizmente. E é isso aí, vamos para frente. Aguardando aí chamar outras pessoas legais, né? Pra gente conversar, não é isso? Novidades. Vamos aí com as novidades. Muitas novidades boas, né? A gente tem que pensar sempre que tem novidade boa. Não só coisas ruins aconteceram durante esse isolamento, né? Que a gente está aí desde o dia 23 de março, isolados, né? Aí nesse período de quarentena. E, infelizmente, estamos vivendo aí uns momentos difíceis, né? Isolamento. Hoje eu estava vendo aqui um amigo nosso que tem um restaurante, muito triste, né? Ele botou a imagem do restaurante dele, e que geralmente dia de sábado era muito lotado. Infelizmente, não tinha ninguém hoje no restaurante dele, e ele foi fazer esse pequeno protesto. E eu fiquei muito triste, né? Porque, infelizmente, as pessoas estão passando por momentos muito difíceis nessa quarentena, né? Que já não digo mais nem que é quarentena, é setentena, oitentena, noventena, tal, o negócio tá meio complicado. Doutora Fernanda até agora nada, então a gente vai conversando aqui, né? Para dar tempo da doutora Fernanda entrar. É isso aí. Gederson, meu querido amigo, já entrou aí que já tô vendo, Gederson. Boa noite, Gederson, tudo bem? Vamos procurar aqui, ver se a gente acha a doutora Fernanda. Pra gente ter uma conversa legal, né, com ela hoje, falar sobre família. E é isso. Gente, falar outra coisa pra vocês, outra novidade, né? Vamos contar novidades boas, não é isso? Hoje eu tô sabendo que vai haver aí um encontro, que ainda não tá certo? Ainda vai ter esse encontro aí de mulheres advogadas, mas de um grupo de mulheres advogadas, não é um grupo de mulheres da OAB, mas de amigas, certo? Que estão se encontrando, estão formando ali aquele grupo, né? Pra gente fazer aquela ajuda às mães que moram no interior, né, do estado, as mães que estão aí abandonadas de certa forma. Então, um grupo de advogadas do qual eu faço parte, né? A gente vai fazer essa ação social legal. Já vi que a Fernanda já entrou, né?
E vamos aí ver se ela dá boa noite para a doutora Fernanda. Maravilhosa. E aqui a Fernanda. Fernanda. Tá faltando você solicitar aí, Fernanda. Deixa eu ver aqui. Fernanda, psicóloga, amiga do coração, cristã maravilhosa, assim como eu, né, Fernanda? Já... Oi, Olá, meu amor. Boa boa noite. noite. Tudo bom? Jason, boa noite. Tô dando boa noite aqui pro pessoal. Deu uma demoradinha, né? Aí aproveitei aqui para contar as novidades, Fernanda. Aham. Pessoal, eu vou aqui apresentar, a doutora Fernanda já está aí, minha colega, minha amiga maravilhosa, psicóloga. Aí o resto é com você, Fernanda. Jason, boa noite, querido. E aí, Fernanda, vamos aí dar o mini currículo que eu peço para todo mundo, né? Boa E a noite, doutora pessoal. Fernanda já está aí. Estou aqui já cheguei. Boa noite a todos. É uma honra, né? Um prazer estar aqui com a Del, né? Chamar de Del, que eu conheci como Del e chamo de Del. E eu sou formada há 14 anos, me formei em 2006 pela Unifor, fiz uma pós-graduação em Psicologia Jurídica. E nesse período, né, fiz uma formação em psicodrama, e nesse período de profissão, eu foquei tanto na área jurídica, eu trabalhei 7 anos com adolescentes em conflito com a lei, né, com as famílias, né, numa unidade de internação provisória. E depois eu passei para atuar na área educacional, hoje eu trabalho numa escola há 6 anos, e já tinha e outras experiências, né, na área educacional e jurídica, sempre foi o meu foco durante Atende esse. clinicamente também, né, Fernanda? Tu atendia em clínica antes, né? Agora não mais, Eu só na atendi em escola. clínica, mas aí eu precisei parar um tempo e aí estou com outros objetivos, não deu para continuar, né? Mas aí atualmente eu trabalho só na escola. E dou um Então, suporte para algumas pessoas, né? nossos caminhos sempre tiveram cruzados, né? Porque eu também trabalhei com É. centro socioeducativo, passei por todos, né? Porque a gente fazia a coordenação toda jurídica ali, né? Quando eu Aham. trabalhava na STDS, né? Na CPSE, que era a coordenadoria que cuidava de todos os centros socioeducativos do estado do Ceará, assim como os abrigos, né? Dos idosos, das crianças, por aí vai. E a gente sempre teve aí pertinho então uma da outra, né, Fernanda? Que legal. Aham. E eu estava dizendo aqui para o pessoal que a gente vai falar hoje sobre família, isolamento social, quarentena, né, amiga? E aí eu vou começar por um ponto, Fernanda, que infelizmente a gente está sabendo, tá na mídia, né? Aconteceram muitas violências, né? Muitas situações de violência contra a mulher, né? Contra os filhos, até contra os maridos também, né? Porque não vamos dizer também que os maridos não sofrem, não, que marido é que sofre. Então, assim, como é que a gente faz para viver esse isolamento social em família? Porque aí as diferenças começam a aparecer, não é isso? Aí a palavra fica com você, para todo mundo poder entender como é que a gente faz aí esse isolamento social sem briga. Assim, sem conflito é difícil não ter, né? Porque a partir do momento que existem pessoas que pensam diferentes, personalidades diferentes, temperamentos diferentes, em algum momento vai haver conflito, né? A questão é como lidar com esses conflitos, como trabalhar isso, como conviver com essas diferenças. Porque a diversidade vai existir em várias áreas da vida, né? Independente se é no relacionamento de casamento, entre irmãos, entre pais e filhos, no trabalho. Então a questão é da gente ter essa maturidade para enfrentar as circunstâncias, apesar das dificuldades que surgem, né? E aí eu pensei em alguns pontos que são interessantes e, na verdade, imprescindíveis para a gente poder conviver e aprender a lidar uns com os outros, né? Nessas diferenças. E um deles, a gente sabe nesse período, né, de quarentena, todas as pessoas tiveram que ficar em casa, né? E é comum, às vezes a gente percebe que as pessoas aparentemente têm uma família tranquila, um casamento saudável, mas porque eles não se veem, ambos trabalham muito, né? Quantos alunos eu atendo na escola que sentem falta dos pais, né? Por conta dessa correria, dessa rotina, né? Dessa sobrecarga profissional. E a questão não é bem a quantidade, mas no período que está em casa,
não existe nenhuma qualidade. Não existe um momento de vínculo afetivo, né? As pessoas não... A importância da mesa que antigamente tinha. Hoje as pessoas, cada um come no seu quarto, na sala, não há uma convivência, não há um relacionamento, não há conversa. Embora os adolescentes são mais... Eles ficam mais na deles, vivem nos mundos deles, né? Mas eles sentem falta dessa convivência, né? Talvez não como os pais gostariam, mas de uma atenção, né? De deixar o celular de lado um pouco, né? Quantos alunos eu atendi que eles falam, meus pais só ficam no celular direto, né? Então, às vezes, são detalhes do dia a dia que prejudicam e acaba exacerbando essa convivência, esses relacionamentos, e as pessoas, muitas vezes, por medo de enfrentar os problemas, elas fogem. Fogem no trabalho, né? Quantos homens ficam muito tempo e muitas horas além do necessário no trabalho, de lá inventam outras coisas, porque não suportam uma mulher que não para de brigar, que só cobra, né? Ou vice-versa, né? Às vezes tem questões que as pessoas é mais fácil colocar debaixo de um tapete e fugir, deixar para lá e não enfrentar, para evitar uma briga, né? Mas quando você tem maturidade, você sabe enfrentar um conflito e não gerar uma briga diante de uma situação, né? De algum conflito que possa existir. E aí, tu me permitiu uma parte, eu vou fazer aqui, porque você falou, né, dos adolescentes de comerem separados, essas coisas todas, né? Eu tá baixo ou tá bom? Né? Peraí, deixa eu... Pra mim o teu tá um pouquinho baixo, mas eu consigo ouvir. Pronto, deixa eu melhorar aqui. Melhorou? Acho que é o teu, né? Pronto. Vamos fazer o seguinte, Fernanda, tá me ouvindo direito? Ficou mais baixo. Tá dando pra ouvir? Tá baixo? Ficou mais baixo. Deixa eu ver se for o fone aqui. Se tá muito alto. Coisa, né? Tá ouvindo direitinho? Tô, tá ótimo. Pronto. Ele tá dando aqui um chabu, não sei o que é. Eu ia falar pra você. Eu trouxe uns amiguinhos dos meninos aqui pra casa, certo? E eles acharam estranho, porque a gente sempre almoça junto e a gente sempre ora, né? Depois do almoço. E o menino comentou com o meu filho assim: vocês oram depois do almoço? Ele achou muito estranho. E mais estranho ainda que eles achavam que iam almoçar primeiro e a gente ia almoçar depois. Quer dizer, você vê que cada casa tem uma regra, né? Na minha casa, nunca meus filhos vão almoçar depois de mim, né? Tanto que a gente faz até uma força pra gente estar em todas as refeições juntos. Não é fácil, sabe? Não é fácil, mas a gente faz uma força aí pra todo mundo estar junto. Você tocou num ponto, né? Muitas vezes você tá separado dentro de casa, não é isso? É isso. Todo mundo separado dentro de casa. Um tá no quarto, outro tá no outro. Essa coisa da convivência, né? É meio difícil, não é isso? E aí, como é que a gente resolve isso? Essa coisa os seus filhos terem amigos que têm comportamentos diferentes, né? Aí, dentro da tua casa, tu cria teu filho de uma maneira. O vizinho já cria o filho dele de outra maneira. E aí, como é que a gente faz? Porque aí a criança, ela tem a mania de imitar, né? Ah, mas na casa do fulano não tem isso. Graças a Deus aqui em casa não tem, viu? Os meninos comem com a gente, fazem até questão. E aí essa coisa do isolamento social fez todo mundo se juntar. Você acha que existe ainda, mesmo do isolamento social, mesmo com essa quarentena, as pessoas continuam do mesmo jeito, um cada canto da casa? Muitas vezes, né? Acabam fugindo dentro de casa em ambientes distintos ou com alguma desculpa. Preciso trabalhar, preciso ir lavar o banheiro, preciso ir fazer a comida e ficam fugindo dentro de casa para não se encontrar e não enfrentar a situação. Né? Então, a tendência realmente é fugir, a tendência é não conversar, a tendência é ficar de cara fechada e não se permitir conversar. Né? E é o primeiro ponto, né, que eu quero trazer aqui para vocês, para facilitar nessa convivência, é a observação. Olhar para a sua família. Observar que sinais essa família está dando. Né? Tanto o que está sendo dito, como o que não está sendo dito. Que silêncios existem dentro desse ambiente familiar?
Às vezes a pessoa está ali, respeita, trata bem, mas vive calado, não conversa, não compartilha o dia a dia, não fala das próprias emoções, não fala das próprias dificuldades. Os filhos estão ali. Quantas vezes nesse período, né, de quarentena, no trabalho, estou ligando para as famílias, né, para ver como é que estão os alunos, principalmente adolescentes que trabalham na ficar isolados, né, até a questão da carga horária de aulas, né, remotas, enfim. E eles falam, não, a gente não conversa, a gente fala, eu não sei bem o que está acontecendo, eu tento e não consigo conversar. E quantos alunos eu atendo e eles dizem, eu pergunto, né, existe, você tem liberdade para conversar com seus pais? Não me sinto à vontade. Porque se eu for falar, ela vai logo brigar. Não vai me ouvir. Vai lá logo dar um sermão sem ouvir. E é muito importante a gente ouvir, né? Eu costumo falar que é importante cada pai, cada mãe, cada adulto, a pessoa mais madura da família, independente se é pai ou mãe. Mas quando você ouve, você consegue identificar qual é a motivação do coração do outro. Você alcança o coração do outro. Se você se fecha, ou você é só aquela pessoa, mas é porque eu sou muito falante, eu sou muito extrovertida, ou então eu tenho uma personalidade forte, mas isso não impede você parar e calar. Às vezes eu vou atender os pais, as mães, né? Geralmente as mulheres falam mais do que os homens, embora seja uma exceção, eu já sou calada demais. Mas geralmente as mulheres gostam de conversar muito, né? E elas não conseguem ter esse autocontrole para calar. Eu digo, olha, converse com o seu filho ou com a sua filha e cale, não fale nada, deixa ele falar. Se ela não quiser ou se ele não quiser, se coloque disponível ali apenas para estar perto. Porque aí você vai conquistando essa confiança, ou reconquistando essa confiança, né, dependendo do relacionamento, para alcançar o coração. Porque você nunca vai conhecer o seu filho ou a sua filha se você não ouvir. Se você não quiser saber o que é que eles gostam. Porque a tendência, às vezes, os pais é criticar. Não concorda com algo, vai criticar. A menina só quer usar preto. E aí já é logo criticar. Ah, tá desenhando. Eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha visto uma folha de maconha. E eu comecei a desenhar no meu caderno porque eu achei bonita. E eu não sabia nem o que era, né? E porque eu achei bonita era o que eu sabia desenhar. Se alguém pega meu caderno, né, e vai, bicho, uma folha de maconha, maconheiro, tá fumando maconha. Não, né? Então, às vezes, os pais vão pelo que os outros dizem, ou pelo que a maioria fala, pelo padrão que existe. E, às vezes, não é motivação. Às vezes, o adolescente, a criança, tem nem noção do que está falando, do que está fazendo. Mas quando você ouve, por que fez isso? Aconteceu, você vai ouvir antes de julgar, antes de criticar, ou antes de dar um sermão. Isso é muito importante, né? Ouvir. E para ouvir, você precisa observar para você identificar o que é que na família precisa ser trabalhado, precisa ser melhorado, né? Que pendências são essas que existem. Se você não parar para observar, você vai estar sempre nessa correria. Uma vez eu estava na escola, eu estava atendendo, e eu estava lá na sala e eu ouvi um grito. Eu vi que tem alguém chorando. E aí eu abri a porta e fui lá. Quando eu cheguei, aí eu parei, será que é um grito? Vixe, alguém tá chorando. Eu fui lá fora. E aí quando eu saí da sala, eram umas meninas rindo, brincando e rindo. Mas eu ouvi um barulho e eu parei. Aí eu calei para poder prestar atenção no que barulho era esse. E o barulho que eu ouvi estava errado com o que eu pensei que era. E quantas vezes isso acontece na família? Existem os barulhos de gritos, de brigas, de isolamento, de fechamento, né, de se fechar. E você não para prestar atenção os ditos e os não ditos, né? Então são pequenos detalhes que é importante cada um, mas aí você precisa querer, né? A gente sabe que os conflitos entre casais acontecem muito porque um tem um pensamento assim de querer conversar e o outro não quer, se fecha, né? Um chega, vamos conversar, e o outro se fecha, né? Então os dois precisam querer, né? E aí o primeiro ponto é esse, observar. Observar que contexto você está vivendo, você está ali, né? Que está acontecendo, que comportamentos, né, estão acontecendo, né? Tá me ouvindo direitinho? Tá baixinho? Tá baixo, mas dá para entender.
acho que esse foi que deu. Fernanda, beijo na minha Fernanda que tá lá em Portugal. Ah, Beijo, mana. Fernanda, outra coisa que eu queria te perguntar, certo? Que a coisa da violência contra a mulher, né? Aumentou muito nessa quarentena, né? A gente tem até dados aqui da Defensoria que aumentou aí 90%. É muita coisa, né? Muita coisa. Então, assim, como é que você vive nessa quarentena, nesse isolamento social? Porque tem muitas famílias aí que não se desfazem, as mulheres não se separam, mas continuam, né? Mas até levam porque cada um vai para o seu trabalho, mas aí na hora que tem que ficar junto, não sai de casa. Aumentaram os números de violência contra a mulher. Como é que a mulher faz? só uma coisinha, deixa eu falar, tu coloca o fone que fica melhor para te ouvir. Eu tô ouvindo direto. Ah, para tu me ouvir, né? É, mas eu entendi mais bem baixinho. Eu não sei se foi o meu ou foi o teu, mas ficou chiando. Peraí, só um minutinho, eu vou botar de novo. Tá? Com o fone fica melhor. Aqui. Pode. Ai, tá ótimo. Pronto. Tá ótimo. Eu acho que eu não sei por que foi que deu, não. Aqui deu uma chiada aqui no meio de nós duas, eu não sei se foi o meu ou foi o teu. Aí eu resolvi tirar o meu. Vai. Pronto. Nessa coisa da violência contra a mulher, eu peguei aqui, que tem aqui um núcleo de enfrentamento à violência contra a mulher. É o NUDEM, certo? E eu vi aqui que o atendimento aumentou em 90%. E a maioria, né, da violência vem pelos maridos, os cônjuges. Como é que essas mulheres fazem nesse momento de violência dentro de casa? Porque elas têm que ficar em casa. E aí? A gente tem que saber que existem 5 tipos de violência. E tem muitas mulheres que estão sofrendo e não sabem, né? Existe a violência física, que é a mais comum. As pessoas pensam, tá sofrendo violência doméstica porque ele tá agredindo, tá batendo, tá empurrando, né? Já ameaçou com a arma, com o revólver, enfim. Mas existe a violência moral, a patrimonial, né? Que é a questão dele dominar as finanças, né? Não dar nenhum dinheiro, toda essa questão financeira, de patrimônio, né? Ficar com os cartões, enfim. E aí tem a violência psicológica, que é uma das piores, porque ela afeta diretamente a autoestima e é uma forma desse homem manipular, porque ele só chega à violência física quando ele vai para os outros tipos de violência. E quando ele percebe que ele está dominando, está controlando, que isolou aquela mulher e ela já está totalmente dependente dele, ou financeiramente, mas tem muitas mulheres com mestrado, doutorado, formadas e que sofrem violência psicológica, né? E às vezes até física, e não se sai, porque aí tem que entender todo esse processo de estar naquele relacionamento. Quando existe uma violência psicológica, que é difícil as pessoas perceberem, é só um passo para poder chegar na violência física. Então, a mulher precisa primeiro se identificar, né? Essa rede social ela é muito importante, buscar a ajuda de alguém que você confia. Mas essa mulher também precisa ter autocontrole. Porque às vezes as mulheres elas não têm sabedoria e elas batem de frente, elas brigam, elas ameaçam, elas falam o que vão dizer. E aí ele vai se utilizar de várias estratégias para controlar e para aprisionar mais ainda aquela mulher. Então, quando ela percebe, o primeiro passo é identificar, né? Eu estou sofrendo isso. O que fazer? Aí tem uma questão, que eu fiz até um estudo, a questão da religiosidade, da espiritualidade, né? Que muitas mulheres que são cristãs, que seguem o evangelho, e aí acaba ficando mais aprisionadas porque elas não reconhecem diante de Deus que podem separar. Porque existe um preconceito dos outros, né? E às vezes a igreja, né, ela não apoia uma separação. Preconceito até delas mesmas, né? Delas mesmo, de enfrentar, de pensar, poxa, eu casei para permanecer casado, não foi para separar. E aí tem várias outras questões de repetições na família, né, que acabam chegando a esse ponto. Mas aí, quando há essa ajuda, né, de buscar alguém que confia, e aí tem que ter o cuidado, esse autocontrole emocional, porque aí se você bate de frente com um homem violento, e que tem um estudo, 25% dos homens que cometem violência